Olá, seja muito bem-vindo a este canal. Estou mais uma vez ao lado do professor Nathan. Nathan, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o convite para ministrar uma palestra aqui neste canal. Muito obrigado a você, Carlos. O professor Nathan, em 2016, janeiro de 2016, esteve aqui em Londrina ministrando um curso de latim e, num certo dia, decidiu dar uma palestra aqui neste canal falando sobre John Singer, algumas das ideias desse autor americano, um autor católico, e hoje Nathan decidiu retomar alguns dos temas que foram abordados em 2016, dando ênfase, sobretudo, à temática da via poética, e ele vai explicar o que significa essa expressão e também dando exemplos de como podemos introduzir a via poética no cotidiano, na vida escolar de crianças, jovens e, por que não, adultos, né, Nathan? Sim. É mais ou menos isso? Certo. É um grande prazer para mim voltar a um tema tão importante. Estou muito convencido que John Singer tem muito para ajudar, muitas ideias boas para ajudar-nos a renovar não somente a cristandade, mas renovar a própria alma. Perfeito. Então, agora com vocês, o professor Nathan. Eu sou Nathan Freeman, dos Estados Unidos, onde estudei mestrado em línguas clássicas, latim, grego antigo e alemão. Agora moro na Áustria, estou situado em uma instituição ITI, Instituto Teológico Internacional, pertinho de Viena. Estou aqui para falar sobre John Singer, um autor católico bem importante que tinha muita influência e tem ainda nos Estados Unidos e vários países europeus e também aqui em América Latina. Vou começar com citar uma parte do livro mesmo, Restauração da Cultura Cristã. Nosso Senhor explica na parábola do semeador que a semente de seu amor crescerá apenas em certo solo. E esse solo é o da cultura cristã, que é uma obra musical no sentido amplo, que abrange tantas melodias quanto cantamos, arte, literatura, jogos, arquitetura. Todos esses são os vários instrumentos da orquestra que dia e noite entoam a música dos amantes. E se esta perder sua ordem, o amor de Cristo não crescerá. Não podemos negar, obviamente, que hoje, aqui nos Estados Unidos, o demônio apossou-se desses instrumentos para tocar a danse macabre, uma dança da morte, especialmente por meio do que chamamos de mídia, cinema, televisão, rádio, discos e empresas de revistas e jornais. A restauração da cultura em sua ordem física, moral e espiritual exige o cultivo do solo em que o amor de Cristo pode crescer. Isso significa que devemos, como dizem, repensar as prioridades. John Singer faleceu em 1998 e escreveu esses livros bem antes do advento das tecnologias de internet e as coisas que temos hoje em dia. Mas ele, como católico e professor muito sábio, sabia que certas coisas na cultura moderna, sobretudo a tecnologia, danha a vida cristã e a cristandade a renovação da cristandade precisa esse solo para crescer em o amor de Deus. Vou citar outra coisa um pouco mais menos longe, mas é ainda mais importante, que é quase o ponto, o centro de toda essa palestra. Do que quer que façamos nos domínios político e social, o fundamento indispensável é a oração.
é o coração da prece e o santo sacrifício da missa. A prece perfeita do próprio Cristo, sacerdote e vítima, que renova de maneira incruenta o sangrento e idêntico sacrifício do Calvário. O que é a cultura cristã? É essencialmente a missa. Isto não é uma opinião, teoria, o desejo meu ou de qualquer outra pessoa, mas o ponto central de 2000 anos da história. A cristandade, a que os secularistas chamam de civilização ocidental, é a missa e todas as outras coisas que a protegem e facilitam. Toda a arquitetura, arte, música, literatura, estruturas políticas, sociais, economia, o modo como as pessoas vivem, sentem e pensam, todas essas coisas, quando estão corretas, são formas de favorecer e proteger o santo sacrifício da missa. Então, essa coisa não é, entre católicos, ao menos, é claro, a missa é o centro de toda a vida. A missa é o sacrifício onde o homem aproxa a Deus, é mais importante, Deus descende para aproveitar os homens. Então, não é uma questão da importância da missa. Todos sabemos isso. Mas a questão é como preparar o solo na alma para receber Deus e para fazer crescer o amor verso Deus. Então, John Senior, o ponto mais importante nas suas obras, as obras dele, é a via poética. Porque a alma, sem preparação poética, não aprende a amar. E amor verso Deus é a coisa mais importante da nossa vida. Mas como preparar isso solo para crescer no amor de Deus? Precisa uma experiência como criança, melhor, se pode fazer mais tarde, mas como criança é ainda melhor ter essa experiência poética para crescer em amor, quase amor em geral, e depois de ter mais e mais conhecimento com Deus, utilizar o que aprendem a via poética e aplicar este amor para crescer em amor de Deus para sempre. Então, mas qual é essa via poética que escreveu sobre isso em essas duas obras de John Senior? Primeiramente, a via poética não é ler as poesias só. Certo, inclui isso, mas é muito mais amplo a visão de John Senior. A via poética é ler poesias, certamente, mas como falava em outro vídeo, a experiência de natureza, mas uma experiência não científica, nem selvagem, mas a experiência quase mística com Deus mesmo, que Deus criou o universo. Então, vemos a beleza de Deus por meio da sua criatura e sua criação dele. Então, essa via poética que é tão importante para incendiar o amor no coração, é uma coisa que começa como criança, cresce como jovem, cresce como adulto e esperamos que cresça até a morte nossa, sem parar para chegar nos céus. Essa via poética, por meio da literatura, por meio da poesia, por meio da experiência com a natureza, prepara o solo da alma para crescer em amor de Deus. Então, a Santa Missa, como acima da nossa cultura cristã, a cristandade, é toda a cultura
que existe ao redor da Santa Missa é lá para proteger, como falou, como escreveu John Sear, é para preparar o ser humano sempre chegar mais próximo a Deus mesmo. Vou falar agora um pouco mais dessa via poética e depois explicar como aplicar essa via poética na educação mesma. Mas precisamos entender um pouco mais dessa via poética e depois voltamos à questão de educação em si. Porque a educação é tão importante, precisa essa preparação na alma do aluno fora também da escola. Essa via poética não é educativa somente. É uma maneira de viver, pensar, mas sobretudo amar. Porque ninguém pode ver a Deus sem amor. Como sabemos, segundo Santo João, acho que é a carta primeira. Então, essa via poética, como promover na casa, como promover nossa própria alma, como promover isso no mundo moderno, cheio de tecnologias que distraem nessas metas mais elevadas, espirituais. A recomendação de John Sear foi duas coisas que falava antes no outro vídeo. Uma experiência com a natureza, sair da cidade grande, deixar a tecnologia por um tempo, alguns dias, algumas semanas, se se pode, e experienciar a natureza mais conscientemente para adorar mais e mais a Deus mesmo. Então, deixar essa tecnologia não somente porque distrai da nossa meta espiritual, mas também, como sabemos todos, a maioria da internet, conteúdo na internet não ajuda a vida espiritual. Certos canais exceptos. Tem boas coisas na internet, mas não é quase é uma maneira de talvez pegar algumas boas ideias para aplicar essas ideias na realidade. Essa realidade não é a internet, não é os vídeos, essa realidade não são os filmes, ainda que são, talvez, eu não sou experto, existem alguns bons, mas essa realidade da vida é fora da tecnologia por grande parte. As verdadeiras amizades, verdadeiras experiências da natureza, verdadeiras experiências em oração, sol, na escuridade de noite, numa capela, à frente do Santíssimo Sacramento. Essa é a realidade cristã. E sem essa realidade, como pode crescer o amor a Deus? Então, John Sear recomendou, em primeiro lugar, deixar a tecnologia como se pode. Muitas pessoas precisam trabalhar com tecnologia para ganhar dinheiro para sobreviver. Listo. É assim. Não, se não temos outra possibilidade, é um compromisso. Mas ser consciente desse compromisso deixa-nos entender que o que sabemos com a tecnologia, por necessidade, mas enquanto podemos deixar a tecnologia e voltar às experiências naturais do ser humano. A experiência mais natural do ser humano é a experiência de Deus mesmo. Porque Deus é a realidade, a mais real realidade de todo. Todas essas outras realidades são só espelhos da grandeza de Deus. Então, segundo John Sear, deixar a tecnologia sair na natureza, só ou com amigos, ler essas poesias
nas montanhas ou com amigos, um fogo, um campamento, coisas assim. E para crescer o amor a Deus por meio da natureza, a poesia, ou a capacidade a amar cresce também. Esse amor que podemos incendiar nossos corações, podemos aplicar mais e mais a Deus mesmo. Mas sem este amor, um homem que sabe Deus existe. Sabem isso também os demônios. O saber não é suficiente. O saber que Deus existe não é suficiente. Precisa amar a Deus. Então, essa via poética ajuda necessariamente a preparar o solo na alma humana para crescer nesse amor. Mais especificamente no ambiente educativo, uma educação que falávamos no outro vídeo, só livresca, precisa essa preparação na natureza, essas experiências com as realidades da criação de Deus, para entender a poesia e todos os outros materiais. Sem essas experiências, conscientemente, sempre pensando sobre Deus e a grandeza dele, que declara toda a criação, a educação livresca fica seca e não ajuda tanto quanto a mesma pessoa que tem essa experiência poética ajudada pelo ambiente dessas experiências naturais. Se pensamos sobre educação, e muitas pessoas estão falando ainda sobre educação clássica, educação de artes liberais, são boas coisas. Mas o João Sr., bem consciente que as pessoas que não têm essa preparação poética e natural, quando chegam a ler os livros grandes, as grandes obras das clássicas, Antiguidade, Homero, Virgílio, Cícero, da Idade Média, Santo Tomás Aquino, ou talvez outras obras grandes modernas, se eles não têm essa preparação na alma por a via poética, eles não vão chegar a entender essas obras tão importantes por nossa cultura clássica cristã e cristandade. Então, essa preparação na via poética ajuda, não somente ajuda, é necessário, 100% necessário, para depois aproveitar das obras clássicas grandes, inclusive não somente a Antiguidade, mas também as obras da Idade Média, Suma Teológica, coisas assim. Porque a alma que não é preparada a amar mais e mais a Deus, essas obras que são bem complexas em muitos casos, incompreensíveis. Santo Tomás Aquino mesmo, que sempre falava ou escrevia sobre esse amor verso Deus, que é a coisa mais importante da vida. Mas eu posso ler essas palavras dele sem deixar entrar profundamente na alma. Então, essa via poética ajuda essa capacidade de aprofundar nas coisas mais elevadas, mais complexas, mais teológicas. Então, essa educação clássica, que eu estou totalmente favorável disso, mas como falava 8 anos atrás, eu acho, em 2016, essa cultura clássica, essa educação clássica precisa necessariamente essa preparação na via poética que recomendou João Sr. E eles que talvez conhecem um pouco de João Sr., ele falava sempre de uma preparação de bons livros, não os livros grandes,
os bons livros, mas talvez são diferentes, depende do país. Os franceses têm a cultura francesa, os americanos têm cultura inglesa e americana, os alemães têm outra cultura, outra leitura. Então, esses bons livros que João Sr. tem ao fim do livro, os 1000 livros bons para preparar a alma para ascender às coisas mais grandes, é um propedêutico para entrar mais e mais na educação clássica. É ainda mais importante a vida espiritual de cada cristão. Esses livros bons não são as obras grandes, famosas da Idade Média ou Antiguidade, mas são uma preparação para preparar a alma, incendiar o amor na alma, para poder depois chegar pouco a pouco às verdades mais elevadas que nós encontramos nas grandes obras dos autores famosos, como os clássicos. Então, essa é uma maneira poética. Quando digo poética, não é só poesia, como eu falava ao início, mas é uma maneira de pensar, sentir, viver, cada coisa na vida, sempre buscar, que certos autores e muitos católicos estão falando hoje em dia, o bom, o bonito e o verdadeiro. É uma ideia muito antiga, essa ideia também entre os filósofos gregos, mas amplificado pelos cristãos católicos na Idade Média. Mas a beleza das coisas só é mais aproveitável ao ser humano. Por quê? Porque temos os sensos que podemos ver, sentir a beleza. Então, essa beleza na poesia, leitura bonita, natureza bonita, ajuda depois a reconhecer o bom e o verdadeiro. São esses três transcendentais ajudam que todo é conteúdo em Deus mesmo, e são aspectos de seu ser, mas como seres humanos, nossa experiência é talvez separadas. Então, a via poética pertence sobretudo à beleza, coisas bonitas. O bom pertence mais à vontade humana, decidir entre o bom ou o mal. E o verdadeiro pertence mais ao intelecto. O intelecto é pensamento. Então, o João Sr. diz que se alguém falta a experiência poética da beleza, fica muito mais difícil chegar ao ponto de reconhecer o bom e o verdadeiro. E tudo isso é com aspectos de Deus, então precisa todos os três, sem faltar um aspecto ou outro. Se falta o verdadeiro, temos experiências com a beleza, falta a verdade. Perigoso. Se falta o bom, fica débil a vontade de decidir entre o bom e o mal. Se falta a beleza, um teólogo, como o famoso passagem em Goethe, Faust, quando o teólogo protestante, em todo caso, que estudava toda a teologia, todas as ciências, toda a filosofia, todas as áreas acadêmicas em todo o mundo, um conhecimento gigante em saber, mas faltou distinguir entre o bom e o mal. Então, quando chegou o demônio, Mefistófeles, o Fausto mesmo ficou muito débil decidir entre o bom e o mal.
e decidiu por o mal. Então, precisa de todos esses três aspectos, mas tem uma ordem. A ordem primeira, que com crianças, jovens, é a experiência com essa beleza por a via poética. E por meio disso, podemos chegar pouco a pouco a aproveitar do bom, do verdadeiro, e chegar a Deus mesmo. Mais especificamente, eu quero falar alguns minutinhos sobre como parece isso numa escola. Uma escola tem classes, tem aulas, tem professores, tem materiais, talvez bons, talvez não, mas se falta esse amor por meio da via poética, toda essa estrutura exterior, coisas exteriores, não podem inspirar o aluno. É só o amor da coisa, por meio do bonito, bom e verdadeiro, que esperamos que todos os professores já interiorizavam. Se falta isso, todo demais não vai ajudar o aluno a crescer neste amor verso Deus mesmo. Então, numa escola que tem essa interiorização nos professores mesmos, podem dar esse amor aos alunos e inspirar aos alunos a crescer também nesse amor verso Deus. Agora quero voltar ao tema da via poética para dar alguns exemplos e explicar um pouco mais o que queremos fazer com esse termo. Se a via poética não é poesia em stricto senso, como mencionei ao início, qual é a via poética e qual é a relação entre a natureza e a leitura e poesia no sentido mais estricto? Então, se temos duas pessoas que subem acima de uma montanha, tem duas pessoas que veem as coisas, montanha grande, céus, bonito, mas se um deles tem essa formação cristã, é muito consciente de Deus como Criador, que criou tudo em sua ordem, com muita beleza, para mostrar sua própria grandeza e beleza divina. Essa pessoa católica tem uma experiência bem diferente que outro, que talvez subiu a mesma montanha, mas como ateu, materialista, que pensa, bom, montanha, subiu, bom, já foi. Então, essa experiência da natureza é diferente. Se a pessoa tem essa preparação na via poética por oração, contemplar a natureza de Deus mesmo, ler os salmos, sobretudo, que temos muitos salmos com exemplos comparando Deus com natureza poderosa. Então, essa preparação prepara a pessoa para entrar na natureza e meditar mais profundamente sobre o ser e a natureza de Deus mesmo. Outra pessoa que não tem essa preparação tem uma experiência com uma natureza totalmente diferente. É um perigo atual se as pessoas onde faltam essa experiência mística por meio da civilização decadente, despiritualizada, sai para celebrar alguns ritos paganos com os índios, não sei. Por quê? Por que as pessoas fazem isso? Porque falta espiritualidade,
cristã na civilização atual. Mas o cristão, certo, não está buscando uma experiência espiritual fora da doutrina, fora das verdades da cristandade, mas dentro dessas verdades, experienciar mais profundamente essa grandeza de Deus para voltar de novo ler mais, viver a vida cotidiana para santificar toda a vida e depois, por meio da poesia, boa leitura, sair de novo para experienciar a natureza, sempre um círculo com mais e mais profundidade. Nos evangelhos mesmos, temos muitos exemplos da via poética, porque Cristo quase sempre falava por meio das parábolas. As parábolas são comparações com a natureza mesma. E as coisas que foram bem conhecidas ao público dele têm uma profundidade ainda mais se a pessoa tem conhecimento íntimo com essas coisas. Se falta essa experiência com as coisas, o trigo, as pedras, todas as coisas na natureza, minha opinião é não a profundidade não vai chegar na alma mesma se a pessoa falta essas experiências com a natureza, lendo as parábolas do Cristo, nosso Senhor. Então, essa experiência é não somente para adorar a Deus melhor, mas ainda entender mais intimamente as palavras de nosso Senhor mesmo. Praticamente, como podemos fazer na vida nossa praticar essa via poética? Eu vou falar sobre três áreas da vida humana. O indivíduo sou, que sempre cada pessoa, talvez uns precisem mais, outros menos, é muito saudável sair do ambiente, da cidade, e estar só com Deus, meditar na tranquilidade da natureza, uma capela fora da cidade, com um silêncio. Isso é uma coisa que todos os autores espirituais da Idade Média, depois também, falavam da importância dessa saudade. Mas estamos, por maior parte da vida, juntos com os demais. Na família, por exemplo, se o pai não gosta de ler os bons livros, a poesia, a leitura boa, se ele não gosta dessas coisas bonitas, como o pai pode inspirar os filhos mesmos a amar essas coisas bonitas? Então, o pai, a mãe, precisam cultivar em si mesmo esse amor verso o bonito. Porque senão, as crianças que são muito intuitivas vão saber, falta algo. Estamos lendo um livro, talvez bem interessante, muito bonito, com pinturas e tudo isso. É boa história, bonita. Mas se o pai mesmo não gosta, o filho vai saber isso intuitivamente. Então, como pais, é muito importante cultivar este amor verso o bonito, certo? Verso a Deus mesmo, porque senão, como influenciar os próprios crianças, filhos? Na vida escolar é quase a mesma coisa. Se o professor
digamos, um professor de biologia, que é o biólogo, não tem esse amor versus Deus, como se pode admirar a natureza da biologia para inspirar os alunos a amar também Deus por meio dessa classe de biologia? O aluno, como criança, jovem, adultos, talvez um pouco menos, são muitos têm uma intuição gigante. Então, se o professor não ama essas coisas e com muito desejo entra na sua matéria dele, não vai poder inspirar esse amor em os alunos mesmos. Outro exemplo escolar. Se pensamos sobre a educação física, o domínio do corpo, mas o domínio do corpo não é somente ter muita força ou poder correr muito rápido. Isso é também, mas o domínio do corpo é os movimentos que são ordenados. Toda a ordem reflete a ordem do universo criado por Deus mesmo. Então, essa educação física que não é muito saudável, mas os movimentos mesmos são um meio para dominar o corpo, ter mais ordem na postura, para aplicar esse domínio que pode ser também poética. O movimento poética, bonita, suave, é diferente que o movimento caótico, que Aristóteles chamou movimento violento, que não é natural. Então, temos em todos os materiais escolares a possibilidade de aplicar essa via poética que tem uma beleza, uma ordem, uma meta, finalmente, chegar mais cerca, chegando sempre a Deus mesmo. Então, eu acho que uma última recomendação, ler por si mesmo os livros de John Senior, não somente uma vez, mas 2, 3, sempre de novo, que tem muita inspiração, muitas recomendações por nossa época, e ainda que não conhece pessoalmente o John Senior, considerou ele um amigo. Muito obrigado.